Gente, o tempo aqui não passa. Hoje de manhã eu olhei aquele relógio, era 11h10. Eu voltei agora, 11h10. Então, na presença do Senhor o tempo não passa. Fico feliz, né? Louvado seja o Senhor pelo caminhar das coisas. Gente, tivemos palavras em janeiro e, né, na escola dominical, e a palavra de hoje foi preciosa. Eu fiquei 2 domingos visitando as igrejas haitianas e eu não estive aqui, mas a palavra de Deus tem sido servida de maneira intensa e preciosa. Eu louvo a Deus mesmo pelo que tem acontecido aqui e por aquilo que, de certa forma, eu creio, Deus fará nesse ano através da palavra. O boletim dessa semana saiu com 17 folhas. Hoje uma irmã que é publicitária, não sei, ela é comunicadora, falou assim: pastor, seu jornal está muito grande, ninguém lê as coisas daquele tamanho, né? Então, gente, por favor, leiam aquelas coisas daquele tamanho, viu? Para eu achar que o negócio está certo. Essa semana eu publiquei a história do avivamento da igreja na Argentina. E foi assim algo... Eu tenho lido sobre avivamento, né? E temos ministrado nas escolas dominicais e nos cultos de quinta sobre avivamento. De tempos em tempos a gente precisa rever e repassar alguns sentimentos que vão ficando esquecidos. A gente às vezes sempre precisa ser privado de alguma coisa para entender o valor do que essas coisas têm. Ontem eu acordei às 5 da manhã para viajar e passamos um trecho na estrada, fomos ao concílio. Eu cheguei em casa, eram quase 8 horas da noite, e eu cheguei numa saudade da minha mulher. Eu falei assim: mas a gente precisa passar um dia fora para entender que a mulher da gente faz falta, né? Eu sinto falta daquela conversa dela o tempo todo na minha orelha, e quando ela não está, faz falta. Às vezes Deus nos permite privar-nos de alguma coisa, atravessarmos algumas dificuldades, para que a gente entenda que precisamos entender o que temos, entendemos o valor das coisas que temos, e isso acontece também na fé. A gente às vezes passa muito tempo numa igreja e de repente fala assim: a igreja não é mais a mesma, eu estou em crise às vezes, e às vezes isso acontece mesmo. Isso acontece com o ministério da gente. Necessidade de reavaliarmos, de realimentarmos algumas coisas que, com o passar do tempo, elas vão perdendo o impacto inicial sobre as nossas vidas. Estamos falando então nesses dias sobre isso. Nesse boletim dessa semana tem a história do avivamento na Argentina. No boletim da semana passada eu falei do avivamento na rua Azusa, nos Estados Unidos, e temos assim conversado sobre isso. Na quinta-feira passada nós falamos sobre portas fechadas, e fecho a palavra e a ministração de oração sobre esse tema na quinta-feira próxima. Sexta-feira os jovens devem sair para o acampamento, e aproveitando esse tempo de carnaval. E no sábado, aqueles que não forem para o acampamento, eu desafio você a ter um tempo de avivamento com o Senhor. Sábado à noite, domingo de manhã e segunda à noite, nós vamos estar juntos para orar. Sábado à noite a reunião é aqui. A igreja da Satélite vem para cá com a sua pastora, a pastora Valdirene. A igreja do Novo Mundo vem para cá com a sua pastora, a pastora Raimunda. E nós estaremos juntos com as santas aqui para sermos ministrados por Deus e pedirmos
Que o Senhor avive essa obra em nós, que o Senhor realimente a nossa esperança, que o Senhor realimente, né, a nossa expectativa de mudanças e transformações na nossa vida individual, na vida da nossa casa. É tempo de oração. Separe esse tempo. Então, sábado à noite nós vamos estar aqui. Domingo de manhã nós estaremos na Satélite. A Satélite está pensando até em locar um lugar para caber, porque só eles já enchem a igreja, né? Mas então, domingo de manhã, não abriremos aqui a escola dominical. Nós estaremos na Satélite, eu estarei lá na Satélite, vou deixar o acampamento dos moços com o Denilton e venho para estar com a igreja, né, e as congregações na Satélite. À noite nós teremos nosso culto normal. Normal não, porque eu quero que seja um culto especial. Mas cada igreja estará na sua comunidade. E na segunda à noite, nós fecharemos na Satélite esses dias de oração. Então, eu disse para a pastora Valdirene, tenho sentido saudade da senhora, e saudade não é uma coisa boa. Tenho sentido saudade, falta mesmo, né, da ministração, do abraço. E a pastora Raimunda também é uma mulher de oração, uma mulher que tira dos joelhos a sua força. Nós estaremos, portanto, na Satélite, provavelmente então segunda estaremos lá, os 4 pastores, que, né, o leste já tem, e estaremos juntos, fechando esse tempo de convívio, fechando esse tempo de oração. Reserve um tempo para realimentar as coisas, para realimentar sua fé, para alimentar, quem sabe, as expectativas e as esperanças que andam frágeis, nesse tempo em que a gente anda muito desiludido com muitas coisas. Deus abençoe a igreja nesses dias, Deus abençoe os que vão acampar, os que vão ficar, e mesmo aqueles que estarão em viagem. Que Deus abençoe onde você estiver, né? Louvado seja o Senhor. Através do esforço dos irmãos, nós temos conseguido ir um pouco além do espaço desse templo. Então, a Veridiana nos tem assistido lá em Juazeiro do Norte, né? Ela tem estado assistindo o culto como se estivesse aqui. O pessoal de Londres tem assistido o culto também, né? Meus amigos da Espanha também têm assistido o culto conosco. Um casal amigo em Portugal tem assistido. Irmãos que estavam viajando falaram: pastor, estamos na Bahia, e a gente assistiu o culto. Abraça a igreja. E aqueles que estão às vezes longe daqui, aqueles que talvez estão sem alternativa nesses dias, e tem esse tempo, tem estado conosco, através desse milagre da comunicação. Louvo a Deus então, pelo esforço daqueles que têm procurado ampliar aonde essa palavra pode chegar. E vamos aproveitar, nós que a temos aqui em abundância, vamos pedir para que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Gente, o tempo voltou a correr, já são 8h20, é isso mesmo? Oh, mas que pena, estava tão bom. 11h10. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná. Êxodo capítulo 16. Versículos 1 até o versículo 5. Êxodo 16, versículos 1 até o versículo 5. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Vamos fazer uma continha. Eles estão entre uma região chamada Elim e o Sinai. São 15 dias do segundo mês,
depois que eles deixaram a terra do Egito. Eles já estão há 2 meses fora do Egito, né? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxe a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Senhor amado, noite de ceia, noite em que também do céu desceu o pão da vida, noite em que estaremos, portanto, ó Pai, relembrando esse memorial de Jesus, noite, portanto, que também temos que olhar para trás e olhar para a frente, porque através, ó Deus, do Teu perdão, da Tua graça, que nos atingiu um dia, a nossa vida tem mudado. Te bendizemos por onde temos, ó Deus, caminhado. Te louvamos pelas transformações que as nossas vidas têm passado. E porque não importa em que momento estejamos, o Senhor provê o alimento sobrenatural para que passemos pelos desertos. Assim, Senhor, fala conosco. Nessa noite nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra nos dá uma ideia de que 2 milhões de pessoas saem do Egito, saem de uma escravidão que durou 430 anos. 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, gente idosa, gado, né? Cachorro, devia ter cachorro, né? Se eu estivesse lá, eu levava meu cachorro. 2 milhões de pessoas vão atravessar o Mar Vermelho, numa ação graciosa de Deus. Falamos sobre isso na vigília de virada de janeiro para fevereiro, e vimos essa maneira graciosa com que Deus marcou antes de saírem do Egito, quando as pragas começaram a acontecer, quando Deus, de forma sobrenatural, começou a mover as situações para que se quebrasse um cativeiro. Nós, às vezes, estamos no cativeiro, e Deus precisa agir de forma sobrenatural para quebrar em nós essas coisas que nos atam e nos prendem. Ser cativo, não importa do que, é um sentimento mesmo de algo que segura e que retém o caminhar normal da nossa vida. Acho que foi quinta-feira eu falei aqui sobre o maior tumor tirado de um ser humano. Ou foi domingo, eu não me lembro. Foi domingo, né? Em que uma mulher que tinha um tumor de ovário de 138 quilos. O tumor pesava 138 quilos. E esse tumor estava nela. E eu ainda disse no culto, né? Na verdade, não foi tirado o tumor dela, foi tirada ela do tumor. E eu creio, não sei, imaginando a cena, que talvez a hora que ela acordou e ela olhou no centro cirúrgico, tinha uma massa de coisa do lado ali, de 138 quilos, e ela olhou o que sobrou da vida dela, e ela deve ter olhado: um dia eu estive naquilo ali, ou aquilo esteve aqui. A libertação de Deus é um momento em que nós somos tirados de uma vida que tínhamos.
Nós somos arrancados às vezes de coisas que envolveram nossas vidas e que a gente sequer tem noção que aquilo nos sugava o vigor, que aquilo nos matava. A libertação às vezes é um ato cirúrgico. A libertação às vezes é um momento em que Deus corta coisas que enraizaram e me seguraram ao passado. E às vezes, se nós entendemos isso, que se essas coisas não forem tiradas, elas matam o que é saudável em nós. Precisamos às vezes então ser tirados da escravidão que nós nos acostumamos. Precisamos ser tirados de uma vida que talvez eu esteja acostumado para experimentar alguma coisa nova, mas o novo sempre é assustador. O novo sempre é assustador. Sexta-feira eu fui a uma formatura e a Cleia depois falou assim: você viu que aquela senhora fez redução de estômago? Eu falei: eu não tinha visto ela obesa. Eu falei assim: então por isso que você não notou, né? A gente fica pensando assim às vezes, como será que eram as pessoas cativas? Porque a gente às vezes as conhece livres, mas nós não temos noção da escravidão que elas carregaram. Mas elas sabem o que passaram. E eu a olhei e eu não vi diferença alguma, mas talvez quando ela se olha no espelho, porque ela ficou bonita, ela está talvez de um jeito como ela nunca pensou, talvez ela diga: graças a Deus, graças a Deus. Mas a cirurgia não é fácil. O pós-operatório tem riscos. Passa-se não sei quantos dias sem poder beber água. Conheci uma pessoa que no pós-operatório foi tomar banho ainda no hospital, e ela estava com vontade de beber água, ela bebeu água do chuveiro e morreu. Porque as libertações às vezes, elas precisam depois de um processo de ajuste, de obediência, às vezes até mesmo de sofrimento. Sabe por quê? Porque eu estou saindo do antigo, mas eu ainda não cheguei no novo, e esse período entre o antigo e o novo a gente conhece como deserto. Os desertos são um tempo em que a gente está naquele espaço entre a esperança e aquilo que um dia eu fui. Louvado seja Deus pelo deserto. Louvado seja Deus porque o deserto é sinal de que minha vida está em processo de transformação. Louvado seja Deus porque o deserto existe. Porque se Israel nunca tivesse saído, se Israel jamais tivesse conseguido quebrar o jugo de Faraó, jamais ele teria perecido ali e talvez tivesse deixado de ser aquilo que hoje se torna essa nação. Mas o deserto foi necessário. Quem dera Deus nos pegasse do cativeiro e num abrir e fechar de olhos nos colocasse na terra prometida, mas não existe libertação sem deserto. Não existe esse tempo em que Deus transforma a vida pequena que tínhamos em algo maior, se não passarmos pelo choro, se não passarmos às vezes pela privação, se não passarmos, sabe, pela carência, pela necessidade e até por uma coisa ruim chamada saudade. Saudade. Conheci há muitos anos atrás uma senhora que ela viveu com a mãe a vida toda. Quando se casou, levou a mãe no enxoval, né? Peça principal do enxoval, a minha mãe. E a mãe ajudou a criar 2 filhos, e eu sei que essa mãe,
como segue todo o princípio, essa mãe morreu. E eu a conheci na crise, né, no deserto da perda, porque ela chegou no limite da saudade, em que um dia, 20 e poucos dias depois da mãe sepultada, ela foi ao cemitério com dinheiro na mão e ofereceu ao funcionário o seguinte: abre o túmulo, eu preciso ver minha mãe. Não importa do jeito que ela esteja, eu preciso ver minha mãe. A vida continua, amados. E se nós não entendermos que o deserto é uma bênção de Deus, que esse tempo escasso, seco, entre o passado e o futuro, ele é uma bênção, porque ele é uma evidência de transformação, ele é uma evidência de mudança. Louvado seja o Senhor, portanto, porque as nossas vidas podem mudar. Nossa vida pode mudar. Eu não preciso morrer no cativeiro. A palavra nos diz que o povo chega no final, no capítulo 16, essa é a terceira murmuração do povo em 2 meses. Já é a terceira reclamação. A gente faz isso demais. A gente, ao invés de ver que Deus está mexendo nas nossas vidas, a gente começa a reclamar do deserto. É como se eu, depois de ter 200 quilos, eu reclamasse que não posso beber água porque eu fiz uma cirurgia bariátrica. É como se de repente esse incômodo, sabe, da cicatrização, que eu preferisse talvez aquele tempo que eu tinha os 200 quilos, mas que eu podia beber água e que eu não podia, né? Gente, as transformações têm seu preço. E glória a Deus, porque elas, né, o Deus assume o ônus junto conosco. Porque Ele é o Deus que se revela de uma maneira tremenda, é nos desertos. No cativeiro, o diabo se revela. A gente conhece o diabo no cativeiro, mas a gente conhece Deus no deserto. Aí você sabe o que é atravessar, o que é passar um tempo que você acha que não vai dar conta. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente já disse na vida: não sei isso, eu não dou conta. Se isso acontecer, eu não dou conta. E a gente dá conta. A gente dá conta por absoluta graça de Deus. Sabe por quê? O deserto é a manifestação sobrenatural de Deus pelo nosso momento de mudança, de metamorfose. A palavra nos diz que no deserto, 2 meses depois que saíram, começa a reclamação. Versículo 2 que eu li diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. É o primeiro, a gente tem que achar um culpado. A gente precisa achar alguém que tem culpa. Entre eu e minha mulher sempre tem uma guerrinha. Por causa de chave. Semana passada ela me botou doido, porque eu perdi a chave. E eu perdi o telefone. E fiz uma coisa que eu não estou acostumado. Eu peguei a bolsa dela para ver, porque ela pega o meu telefone. Gente, quando ela pega as coisas e joga dentro daquela bolsa, me dá uma tristeza no coração. Na minha bolsa, eu sei onde está tudo. E eu sei quando ela mexeu, porque as coisas mudam de lugar. E eu fui procurar na bolsa dela o meu telefone, porque eu estou guiando e ela está com o telefone. Então de repente ela fala o telefone, joga dentro da bolsa. Aí só quando ela troca de bolsa que ela encontra as coisas perdidas. E eu achei a chave do carro, que ela me botou feito maluco. Hoje é dia de ceia, nós temos que perdoar as pessoas.
Cleia, eu declaro publicamente meu perdão. Tá bom? Uai, do quê? Então, amados, a gente precisa achar um culpado. A gente precisa achar um culpado. Sabe por quê? Nós temos uma grande dificuldade, primeiramente, de achar, de assumir nossas falhas nos processos. Ou mesmo de reconhecer que essa pessoa que perde as coisas dentro da bolsa é benção na minha vida. Amados, eu já tive sozinho. Eu estava falando com a Kelly na viagem de volta do concílio. Tem um tempo da vida que o manjar que eu tinha para comer quando eu chegava em casa era pão com feijão. Vocês já comeram pão com feijão? Edmilson, tinha um feijão gelado, porque outra coisa, ele não pode ser caldeado, senão ele vaza, né? Gente, eu chegava às 10 horas, eu não tinha nada para comer. Eu comprava pão, chegava lá no feijão, se não estava azedo, abria, arrancava o miolo assim, tacava feijão gelado dentro dele e jantava isso. Gente, eu hoje tenho uma mulher que faz almoço, faz janta, faz pão, faz pizza, faz sopa. Pois é, faz pamonha. Mas ela perde minha chave. Mas a gente às vezes prefere só lembrar que ela perde a minha chave. E que ela some meu celular. É o foco. Aonde está o foco das coisas? Minha vida sem a Cléia foi muito ruim. Então, minha vida com ela é boa. Então, eu vou suportar o insuportável louvando a Deus. Eu sempre oro para não acordar antes dela. Porque se eu acordo antes dela, depois eu não durmo. Ela é espaçosa, ela faz barulho. Mas dormir sozinho é ruim demais. Mulher pode fazer todo o barulho que você quiser, ocupar. Ela serra de travesseiro, parecendo uma casa-mata, assim. Ó. Sobra uma tirinha de cama para mim, assim. Louvado seja o Senhor nas nossas vidas, por todos os benefícios que Ele nos tem dado, mesmo que o nosso foco esteja nas dificuldades que Ele nos trazem. Deus está fazendo libertação. Deus está fazendo mudanças na nossa vida. Então deixa o Senhor fazer. E entendamos que o Senhor vai prover aquilo que eu preciso para o caminho, para o tempo do deserto. O Senhor é o Deus especialista nos desertos. E a palavra nos diz que o povo então ficou caçando um culpado. Ao invés de olhar a bênção que foi a libertação, eu quero culpar alguém. E eles primeiro falam mal do Moisés, depois falam mal do Arão. E ainda disseram assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados na panela de arroz com piqui, comia carne seca, tomávamos Coca-Cola, tínhamos pão de queijo, né? Era eu que estava escrevendo, se fosse eu que estava na história aqui. Sabe de uma coisa? Olhar para trás e sentir falta e sentir saudade é uma coisa terrível. Gente, se eu sentir saudade, eu falo isso, eu sou um cara contra a saudade. Sou contra a saudade. Que saudade é ruim demais. Eu raramente sinto saudade. Eu tenho sentido saudade do meu cachorro, José Manuel de Oliveira Campos.
Morto. Morto. O Zé, eu sinto falta do Zé. E sabe por que então que a gente sofre? É porque hoje não tem, e eu então eu fico lembrando do tempo que eu tinha. E quando eu fico focado nas lembranças daquilo que eu tinha, eu não consigo enxergar o que eu tenho hoje. Eu fico focado no que eu perdi. Eu fico focado no que eu vivi. Eu comentei isso já, fui no encontro com Deus. Minha filha pegou minha identidade. Falou assim: pai, eu tirei a identidade com 17 anos. Pai, o senhor era feio demais. O senhor está tão bem hoje. Eu falei para ela, minha filha, era nesse tempo aí que eu fazia sucesso, né? Era nessa época aí que eu abafava as multidões, mas eu hoje estou ficando devagarinho, né? Só minha mulher, eu acho, e meu cachorro é que gosta de mim, né? Amado, se eu ficar com saudade da juventude, se eu ficar com saudade do tempo que o meu manequim era 42. Essa calça hoje aqui é 48. Minhas coisas não estão fechando na barriga. A calça, o Dimilson disse que vai arrumar um suspensório, porque a gente bota o cinto e ela desce para baixo da calça, da barriga. Meu óculos, meus 2 últimos óculos quebraram. A última receita, a penúltima receita. Essa é a antepenúltima receita. Eu não tive tempo de fazer outro. Então está difícil ler, irmãos. Ainda tem um arranhado exatamente no foco. Mas houve um tempo que eu não usei óculos. Houve um tempo que, se eu tinha que vestir uma roupa sábado, durante a semana eu fazia um esforcinho, eu tirava 2 quilos. Houve um tempo que eu carregava, que eu fazia força. Amados, minha mulher tem cortado as unhas do meu pé regularmente nesses últimos 22 anos e 6 meses. Eu acho que se eu precisar cortar as unhas do pé, eu não dobro mais. Aquela flexibilidade que eu tinha, né? Entrar no carro, sair do carro é quase um parto, um negócio difícil, está ficando complicado, dói o joelho, fica desajeitado, estou pesado. Mas sabe de uma coisa? Esse é o melhor tempo da minha vida. Essa é a melhor época da minha vida. Sabe, eu não posso achar que aquele tempo, sabe, que eu fazia, que eu ia de bicicleta e voltava para o campus até 2 vezes. Eu ia de manhã de bicicleta, assistia aula, voltava, almoçava, voltava para a aula da tarde. Eu fazia 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Foi bom, mas esse tempo passou na minha vida. E eu não posso ficar parado no tempo. Eu não posso, sabe, ficar ancorado numa vida que eu tive. O Senhor tem uma vida nova. O Senhor tem algo novo para mim. Eu não posso, sabe, se eu ficar ancorado e se a minha felicidade ficar estacionada lá atrás, onde um dia parecendo que eu tive tudo, então eu estou perdendo o novo de Deus. E mesmo as coisas antigas que eu perdi ou que ficaram lá atrás, para reencontrá-las, eu preciso andar para frente. Por isso Deus fez a terra redonda. Sabe por quê? Porque andando para frente, uma hora eu passo de volta por onde um dia eu estive. Até mesmo para avaliar se aquele tempo foi um tempo bom na minha vida. Minha mulher estava me lembrando algumas coisas hoje. Sempre que eu vou a Uberlândia, eu passo dentro de Araguari. Eu morei em Araguari antes de vir para cá. Estudei em Araguari. Eu andava a pé em Araguari.
sei o hino de Araguari, né? E um dia eu passei para ela e falei assim, eu voltava da escola, eu passava nessa praça aqui. E essa praça tinha umas frutas roxas, né? E eu estava com uma fome danada, e a casa era longe, a escola era longe, pelo menos eu achava que era longe, e então a gente enchia a mão daquelas coisas roxas, era um negócio assim parecido com um piqui mesmo, a gente comia uma carninha muito magra de fora, aquele caroção, e tinha que tomar cuidado que se aquilo pingasse na camisa branca do uniforme, como a gente diz quando era menino, dava nódia, né? Manchava. E a gente enchia, ia comendo aquela coisa. Aí eu vi as frutinhas lá no chão, falei, eu vou comer esse negócio aqui. Deixa eu lembrar. Gente, que coisa horrível. Como é que a gente dava conta de comer uma coisa daquela? Eu falei, Deus, a minha vida mudou para melhor. Nossa, tem coisa muito melhor do que aquilo que eu achava. O suprassumo. Deixa Deus te mostrar o novo. Mas para a gente, chegar no novo, eu preciso soltar o velho, eu preciso desvencilhar-me daquilo que talvez foi a minha segurança. Esse povo tinha uma segurança na escravidão, tinha uma rotina na escravidão, tinha panela na escravidão, tinha carne na escravidão, tinha pão na escravidão, mas na escravidão não me serve, eu quero ser livre. E sabe de uma coisa, Deus nos conduz para uma experiência de novidade, de liberdade, e para isso então eu tenho que romper com o passado, não posso viver de passado, não posso olhar para trás. Por isso que os olhos Deus colocou na região anterior. Não sei como é que galinha faz, o olho é do lado. Galinha vê duas coisas, aí fica confusa, né? Por isso que se a galinha quiser espiar uma coisa, ela faz assim, ela tem que isolar um para ela enxergar melhor. Deus não te deixa nem de olhar de banda, seu foco tem que estar para frente. E Jesus ainda diz, aquele que pega no arado e olha para trás é ruim de rumo. Você tem que focar, você tem que ir para frente. O Deus nos deu para frente. O tempo não volta para trás, a história não volta para trás. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que construir o hoje, porque ontem passou. Saudade é uma coisa complicada, saudade é uma coisa corrosiva, porque eu vou ter a impressão que o tempo passado foi melhor do que o tempo que eu tive hoje. E vai lá se fosse maravilhoso o tempo que eu tive. O tempo que eu tenho para viver é agora. E no deserto Deus manifesta a sua graça. Amados, o povo murmurou, e Deus disse para eles, eu vou fazer chover do céu pão. E naquele deserto, não sei, até hoje não se sabe bem o que era maná, mas caía alguma coisa. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, eu teria alguma dificuldade, porque o maná tinha um gosto parecido com semente de coentro. Eu tenho algum problema com o coentro. Talvez eu fosse um dos que murmurasse. O senhor não tem um maná com gosto de skinny? Skinny é bom, não é? Eu gosto. Mas já pensou um skinny com gosto de coentro? Para a gente comer 40 anos, gente. O negócio não é um saquinho para matar uma fome. É comer 40 anos o skinny de coentro. Porque parece que era uma casquinha, era um negócio assim. Dava para cozinhar, dava para fazer bolo. No 31, seu Edson. Vamos lá. 31 do quê? Do 16?
Ah, é verdade. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolo de mel. Gente, misturar coentro com mel, deve ser um trem agridoce, hein? Era o jeitão. Gente, eu quando gosto de uma coisa, eu gosto de uma coisa. Minha mulher não tem essa paciência histórica que eu tenho. Quando eu gosto de uma música, eu escuto só ela. Às vezes, eu escuto 3 meses a mesma música. E canto ela o tempo todo, a mesma música. Chega um momento que minha mulher fala assim, não dá para parar, não? Então tá. Aí eu assovio, né? Imagina cantar 40 anos a mesma música, Charles. Parece cansativo, né? Mas, gente, maná caía todo dia, na medida da necessidade do dia. Matava a fome do dia. Deserto não é o Carrefour, não. Deserto é o do dia. E eu tenho que entender que o deserto não é para sempre. Eu vou chegar na terra prometida. Existe uma terra que mana leite e mel. E o deserto está entre o Egito e Canaã. Eu não estarei para sempre no deserto, porque Deus não nos tirou para matar-nos no deserto. O Senhor tirou eles do Egito e disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então essa terra existe, essa promessa existe, e eu me apropriei dela. Eu vou chegar num lugar que mana leite e mel, então eu vou comer coentro. O que tem na janta, mulher? Coentro. Café da manhã? Coentro. O que vai ter para o lanche hoje? Coentro. O que vai ter daqui 10 anos? Coentro, né? Mas o coentro era graça de Deus. O pão com feijão era graça de Deus. Não tem saudade dele, mas quem falou que era ruim? Quem falou que era ruim? É porque hoje está melhor. Mas naquele tempo foi bom. Aquelas frutas roxas no seu nome, naquele tempo era bom. E graças a Deus, porque aquilo matava a minha fome, até eu chegar na minha casa. Louvado seja o Senhor por todas as maneiras com que o Senhor, sabe, me sustenta no tempo de deserto. Obrigado, Senhor, porque nessa época da escassez o do dia vem. Sabe, obrigado, Senhor, porque nesse tempo em que a gente não tem muitas expectativas ou possibilidades, o Senhor manda do dia, o Senhor manda a alegria do dia, o Senhor manda o pão do dia, o Senhor manda o dinheiro do dia, o Senhor manda o cuidado do dia. Esse é o Deus do deserto, é aquele que dia a dia manifesta o seu cuidado, o seu amor por nós. Finalizando. Agora o relógio está andando. Josué capítulo 5. Celebra-se a Páscoa. O que era Páscoa mesmo? Páscoa era o feriado, era a festa religiosa que marcava a saída do Egito. Deus mandou que eles se lembrassem do tempo que eles eram escravos. Eu não devo esquecer o que eu fui. O que eu fui é necessário até para eu valorizar aonde eu cheguei. Então o Senhor, tinha umas festas interessantes em que Ele fazia o povo lembrar-se daquilo que tinha sido. E a Páscoa, festa máxima, representava, portanto, o dia em que o Senhor, por mão poderosa, os tirou do cativeiro e os jogou no deserto. E em Josué capítulo 5, versículo 10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa do Senhor no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães ázimos e cereais tostados comeram nesse dia.
No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Por que o maná parou? Porque o povo chegou. O povo chegou. Então, no mesmo dia em que eles lembraram a libertação, no mesmo dia que eles celebraram a libertação e que eles comeram do natural da terra, que comeram dos cereais, que comeram das frutas que devia ter, que comeram das coisas que havia, Deus então disse: cessou o deserto, chegaram em casa, agora é hora de eu suspender minha provisão, porque agora eles podem comer por si mesmos. O maná é o tempo, é a alimentação sobrenatural de Deus. E Jesus morre exatamente num dia de Páscoa. Jesus morre na Páscoa e ele, portanto, transforma o memorial da Páscoa no memorial da Santa Ceia. O Senhor come com seus discípulos a última Páscoa e a primeira ceia. Dos elementos da Páscoa, o Senhor tira dois: tira o pão e tira o vinho. E os outros elementos ele tira. E ele disse: eu quero que vocês se lembrem, essa é a festa que vai substituir a Páscoa. A Páscoa lembrava a saída do Egito. Ele nos lembra a saída do pecado, da vida ruim, sabe? A saída da morte, a saída para a vida eterna. Ele disse que esse era o memorial, sabe? É isso que eu celebro, eu celebro a minha salvação, eu celebro a minha libertação, eu celebro a minha vida eterna, e ele se torna o pão do céu, ele se torna o sobrenatural de Deus, ele é o pão que me alimentará até esse dia chegar, porque enquanto esse dia não chegar, é deserto sobre mim. Enquanto esse corpo corruptível não for transformado no corpo incorruptível, ele vai encaroçar, ele vai envelhecer, ele vai complicar-se, ele vai adoecer, não tem como, sabe? Mas o Senhor disse: espera até que chegue o tempo em que vocês vão comer comigo no reino. Ele vai comer conosco um dia, mas enquanto esse dia não chega, esse é o maná de Deus, esse é o maná que te alimenta, esse é o maná que alimenta a sua esperança. Estamos sim, pela graça de Deus, numa vida nova, mas não chegamos ainda na vida que o Senhor prometeu, onde não haverá nem pranto, nem morte, nem dor, nem tumores, nem violência, nem morte precoce. Esse dia ainda chegará, mas estamos num tempo que nós choramos, nós sofremos, nós perdemos, um tempo em que às vezes a gente acorda de manhã sem perspectiva, mas o Senhor diz assim: come do maná, come do maná, come do pão, beba do vinho. Ele representa o pão do céu, ele representa a presença de Deus nesse tempo que eu creio que chegará no fim, uma hora ele vai chegar. Eu estou à espera da volta do Senhor, estou à espera da manifestação dele, porque ele disse que viria. E João diz no penúltimo capítulo da Bíblia: e vi novo céu, e vi nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo. E eu escutei do trono, dizia assim: anota João, diz: enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá nem pranto, nem morte, nem dor, porque essas coisas passaram. Essas coisas vão passar, porque esse é o tempo de deserto ainda sobre as nossas vidas.
É um tempo em que o Senhor nos tirou do inferno e nos está levando ao céu. E esse é um tempo que somos alimentados no Espírito de forma sobrenatural. E por isso o Senhor disse: essa é a verdadeira comida, meu corpo é a verdadeira comida e o pão é a verdadeira bebida. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso não mata a fome física. Eu, quando era criança e tomava ceia com meus pais na igreja em Araguari, eu achava o cálice miseravelmente pequeno. Por que não era um copão de suco de uva, né? O pão, um negócio abastado, salame dentro. Eu achava esse negócio tão pequeno, tão pouquinho. Mas sabe de uma coisa? O coentro era o do dia lá. O maná era do dia. Porque no outro dia caía de novo. Esse pequeno pedaço de pão representa o que eu creio. O corpo de Cristo foi dado por mim. E isso alimenta a minha expectativa de vida eterna. É isso que eu espero. E o Senhor diz assim: ainda não chegou, aguenta aí, come esse pãozinho, bebe isso aqui. Lembra que, calma, está chegando, está chegando. Daqui uns dias você não vai mais mexer com um suquinho de uva, nem com um pedacinho de pão. Vocês vão comer comigo, vocês vão comer comigo, à mesa, no reino. Por isso o deserto é suportável, porque o Senhor está nele. O Senhor está nele. E por isso eu posso caminhar. Vamos orar. Vamos orar. Há alguém ainda que não saiu do Egito. Há alguém que ainda está preso no vício, está preso na ignorância, está preso no preconceito, está preso. O Senhor está dizendo a você nessa noite, né? Eu vou tirar você dessa vidinha. Eu quero levá-lo para uma vida nova. Mas eu vou te passar por um deserto. Nesse deserto eu quero te alimentar. Seu sapato não vai gastar. Sua roupa vai durar 40 anos. Porque eu estou no deserto. Eu vou te suprir. Há alguém ainda que nessa noite que não saiu do cativeiro. Há alguém que nessa noite diz assim: pastor, eu queria experimentar uma vida nova em 2018, porque eu tenho me sentido cativo e preso nesses anos que eu tenho vivido. Eu te chamo aqui à frente. Diga a você: Senhor, eu quero uma vida nova, e eu estou disposto a sair para o deserto. O pastor falou que no deserto o Senhor se revela muito mais do que no cativeiro. Eu te chamo aqui à frente. Você quer mudar de vida? Eu te chamo aqui agora, em nome de Jesus. Vem aqui e diga: eu, Senhor, quero essa vida, eu quero experimentar algo novo, eu quero experimentar algo novo. Sabe de uma coisa? Quando o maná parou de cair, o povo deve ter dado graças a Deus. Mas sabe de uma coisa? O sobrenatural era o maná. Eles passaram a se alimentar do natural. Sabe, eu quero a experiência de me alimentar, é do sobrenatural. Eu gostaria de experimentar o maná, mesmo que fosse coentro. Eu quero viver do sobrenatural de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu tenho estado surpreso desse sobrenatural de Deus, dessa maneira tremenda com que Deus move as coisas no meu deserto. Eu louvo a Deus pela essa maneira com que Ele tem suprido, com que Ele tem consolado. Eu quero experimentar esse ano um sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Quer sair da vida pequena? Quer enfrentar um deserto? Quer conhecer o Senhor? Eu te convido, hoje é noite de mudança. Quer sair de uma história parada? Quer sair de uma história que tem panela de carne sim, tem pão sim, mas é uma história presa, é uma história cativa? O Senhor está dizendo a você: eu tenho uma vida nova para você, eu tenho uma vida diferente. Eu vou te trazer para o deserto, mas eu vou te dar maná, coisa que você nunca experimentou, e vai cair todo dia, e vai chegar todo dia. Eu quero sair de uma vida pequena, não quero essa vida pequena para mim. Amém. É beleza. Glória a Deus.
troco os dias que eu tenho vivido por nenhum outro que eu vivi atrás. Viva um tempo desse sobrenatural de Deus. Viva um tempo dessas experiências com Deus. Eu tenho comido maná. Eu tenho comido maná. E Deus existe. E o maná existe. E ele cai quando Deus quer mostrar que Ele te ama no meio dessa sequidão. Em nome de Jesus. Pai amado, essas pessoas querem experimentar uma vida diferente. Elas entendem que o Senhor as trouxe até o tempo de agora, mas tu tens uma vida diferente, maior, melhor. Elas querem se desapegar, Pai amado. Elas querem se desapegar de coisas que ainda as prendem, as seguram, e elas querem se lançar num tempo novo de experiência, de dependência, de suprimento, de liberdade mesmo no Senhor. E eu os abençoo nessa noite com o maná. Oh Deus, eu quero que elas conheçam o maná sobrenatural, o maná escondido, o maná que só aqueles que estão no deserto sabem, aqueles que estão nos quartos às vezes, oh Pai da sequidão, da solidão, e choram diante do Senhor, e cai o maná do consolo, e cai o maná da resposta, e cai o maná da esperança. O Senhor tem o maná, é o Senhor, o Deus do deserto. E em nome do Senhor Jesus eu abençoo essas vidas e declaro 2018 é ano de maná. É ano de passar. Esse ano vai passar no sobrenatural do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.